Agora sim está gravando, então boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez, né? A nossa aula de hoje de equipamentos térmicos e vamos dar continuidade aí no material que a gente começou a discutir aí na semana passada, tá? Muito bem, então agora vou abrir aqui o nosso material de hoje. Então, só lembrando, né? A gente veio falando um pouquinho aí de máquinas térmicas, porque não tem como a gente falar de equipamentos térmicos sem entender um pouquinho o processo das máquinas, né? Essas máquinas, na verdade, elas transformam a energia térmica, né, em trabalho. Então, por exemplo, se eu quiser mover, por exemplo, um dispositivo. Aliás, se a gente estivesse em sala de aula, e se a gente voltar em sala de aula, eu vou lançar um desafio para vocês, viu? Montar alguns dispositivos térmicos aí, tá? O que eu gostaria de montar, deixa eu ver se eu tenho aqui disponível. Esse que o senhor está mostrando na tela aí, professor, é parecido com aquele que o senhor levou no semestre passado, não é? Exatamente. Exatamente. Na verdade, estou tentando mexer na tela aqui, mas hoje está difícil, hein? Eu quero que ela saia da minha frente aqui. Perto ESC. Não, é outra coisa. Aí, agora vai. Vamos ver algum. Na verdade, equipamentos térmicos, ele está relacionado por tem vários modelos, tá? Então, por exemplo, a gente poderia usar um sistema muito comum, que a gente até brinca com eles aí como material didático, que são motor de Stirling, né? Stirling, que são os primeiros motores que apareceram aí em termos de fabricação caseira, tá? E tanto é que eu levei para vocês verem aí uns tempo atrás, na faculdade, e tem vários modelos, tá? Então, por exemplo, vou pegar um caseiro aqui, olha. Vou pegar um caseiro qualquer. Se a gente tivesse no laboratório, em sala de aula, se a gente voltar ainda e der tempo, se a gente voltar até outubro, setembro, outubro, eu gostaria sim que vocês apresentassem para a gente, uma equipe, né, ou duas equipes, um mecanismo desse daqui, tá? Além disso... Você e sua equipe têm trabalho para entregar. O Mondem.com é fácil. O cara vai apresentar comercial aqui, eu não quero comercial, pô. Então, olha só. Isso daqui é tudo um sisteminha manual, caseiro, né? Porque, na verdade, o que nós estamos buscando aqui? É uma apresentação, né, de que um sistema térmico ele pode transformar a energia térmica em trabalho. Então, olha só, o cara bolou um mecanismo aqui onde a gente tem uma árvore de manivelas, né? E está ligado lá o pistãozinho térmico lá embaixo, você aquece, olha que coisa linda, gente. Isso é fantástico. Ele é muito parecido com aquele que eu levei para vocês em sala de aula. Só que a diferença é que a montagem dele, a parte estrutural, é um pouquinho diferente, né? Porque esse daqui, na verdade, ele pega o calor térmico lá de baixo, ele expande, muda o pistão de posição, e quando o pistão avança, o ar quente, ele entra nessa câmara onde tem essa bexiga do lado aqui e acaba resfriando. Então, ele sofre aquele processo de expansão e retração, né? Ele expande e volta ao seu volume natural. Porque, na verdade, a gente precisa dissipar essa temperatura, né? Lembrando lá do ciclo térmico, que a gente viu lá de configuração, a gente precisa dissipar esse calor, tá? Então, tem vários modelos mesmo. Começaremos a fabricar o nosso vidro. Tem até a parte explicativa. Com as medidas. Esse aqui vai ser nosso pistão deslocador. Esse daqui já é um pouquinho mais elaborado, olha só. Olha que interessante. O que ele faz? Um pistão, na verdade, ele trabalha com dois pistões. Olá, pessoal. Neste vídeo,
um pistão, ele aquece, empurra o braço da manivela para frente, gira lá o virabrequim, né, com essa parte central aqui, que está ligado a uma correinha, e a correia gira as rodas. Então, olha só. Olha que coisa, olha que mecanismo bem elaborado, gente. Isso eu acho maravilhoso, lindo demais, né? Se a gente pudesse montar um desse, eu ia ficar muito feliz, viu? E tem alguns mais elaborados ainda, né? Como esse, por exemplo. Ó. Esse daqui é uma caldeirinha. É uma caldeira. Ele bota... esse, na verdade, é o princípio de uma caldeira industrial, né? Ele coloca calor na caldeira. Esse calor é transferido para a água absorve a temperatura. Essa temperatura faz com que a água mude de estado, do estado líquido para o estado vapor. E aí, o que acontece? Essa água, em alta temperatura, pressurizada dentro da caldeira, realiza o trabalho, tá? Que é a finalidade das máquinas, dos equipamentos, né? Eu vou avançar um pouco o vídeo aqui, só para a gente ver ele funcionando já. Vamos ver se ele... Essa é uma máquina térmica mesmo, né? Aí ele vai lubrificar. É o princípio de uma máquina a vapor, né? De trem. Olha que coisa maravilhosa. Aqui dentro tem a caldeira gera o vapor, esse vapor ele empurra o pistão, né? Porque eu preciso ter um deslocamento, né, de alguma coisa para poder movimentar uma outra barra. Essa ligação do sistema de movimento, ele consegue transferir a energia térmica para o movimento do mecanismo, tá? É lógico, eu não iria pedir que vocês montarem uma máquina dessa, né? Olha lá, ele montou uma máquina térmica. Ele tem a caldeira movimenta, gera pressão, a pressão desloca o pistãozinho empurra o virabrequim fica lá movimentando lá atrás, né? Que é essa parte onde tem a árvore de manivelas aqui, ó. Tá? Deve estar fazendo alguns ajustes, né? Mas vocês vejam que está funcionando. E é um brinquedo para ele, né? Então, em resumo, né, gente? De uma forma geral, o que é a máquina térmica? Ela transforma a energia térmica em energia mecânica. Só isso, tá? Então, vamos lá. E aí tem algumas equações, né? Que fazem aí a descrição de todo esse processo dentro da máquina para a gente, né? Que, na verdade, qual que é a ideia principal? A ideia é a gente extrair o trabalho útil da máquina ou do equipamento térmico da maior maneira possível. Então, como que a gente extrai esse trabalho? Através do rendimento, né? Então, se a gente criar aí, por exemplo, um volume de controle, que é aquilo que a Mônica, os outros professores falavam para vocês, né? Cria um volume de controle dentro de uma área fabril. Pode ser uma caldeira, pode ser um trocador de calor, pode ser um radiador térmico, o que vocês quiserem. Cria-se lá um volume de controle. Esse volume de controle, você identifica todas as massas, né? A vazão mássica que entra e as temperaturas de entrada e saída. E aí, usando esse tipo de equacionamento, você consegue definir qual foi o rendimento daquela máquina, tá?
Então, o que nós vamos usar no primeiro momento agora, nós vamos fazer até um exercício hoje, porque vai dar tempo, ele é bem rapidinho. A gente vai usar no começo agora a primeira lei de termodinâmica. Ela diz que o trabalho mais a taxa de variação térmica do meu sistema vai ser o rendimento da máquina ou a eficiência da máquina, tá? E é só uma questão de sinal, né? E, na verdade, se eu pegar aqui o meu trabalho, então eu vou extrair a minha temperatura do meu sistema, da minha taxa, e vai me dar o trabalho real, tá? Lembrando, né, gente, um detalhe importante que eu falei na aula passada, o calor, ele sempre tem um ciclo direcional. Então, por exemplo, o calor ou o trabalho, ele vai sempre do lado quente para o lado frio. Por que é descrito dessa forma? Porque, na verdade, nós estamos pensando no seguinte, toda lei que rege a natureza, né, do nosso mundo, ela tende a buscar um ponto de equilíbrio. Mas aí vocês podem estar perguntando assim, mas o que isso significa? Bom, o que significa é que, por exemplo, se eu tiver um objeto quente, né, sobre uma mesa, ele, com o passar do tempo, ele vai chegar a mesa, ou seja, quando eu falo objeto quente, significa que ele está mais quente do que o ambiente. Com o passar do tempo, esse objeto ele vai atingir a temperatura ambiente. O que isso significa? Significa que se o meu objeto ele está a 50 graus Celsius e a temperatura ambiente está a 30 graus Celsius, quer dizer que ele vai ter que entregar essa energia térmica para o ambiente em 20 graus. Ou seja, para ele poder conseguir equilibrar a sua temperatura com o ambiente de 30. Então, aí, com o passar do tempo, o ambiente está com 30 graus e o objeto, né, que está sobre a mesa também chega nos 30 graus. Então, ele entregou isso daí numa forma térmica. E, na verdade, ele está gerando trabalho, né? Muito bem. Aqui eu comentei na aula passada que tem um ciclo, né? Então, eu tenho um reservatório quente que ele segue para o reservatório frio. Então, essa transição aqui dentro do meu sistema, eu tenho a taxa Q, que é a taxa quente, e eu tenho a taxa F, que é a taxa fria. E tudo que acontece aqui dentro do meu sistema é exatamente o trabalho realizado pela máquina, tá? Mas por que a gente não... Alguém pode perguntar para mim assim, a gente consegue extrair 100% de trabalho da máquina? Não, não dá. Sabe por que não dá? Bom, primeiro, se for uma máquina exclusivamente térmica, a gente não vai conseguir encontrar na natureza uma matéria ou material que ele Cortar consiga cabelo ser amanhã também. Vou 100%, cortar cabelo amanhã também. 100% 5 isolante. horas. Ô, Gabriel, tá ligado aí? Vai ficar ligado aí. Não é lá, é aqui. Quinta-feira, 10 horas. Aí, agora eu fechei. Então, olha só. A gente não consegue aproveitar 100% do rendimento da máquina, mesmo que ela seja somente térmica, porque a gente não tem material na natureza 100% isolante. O que a gente tem é materiais que eles conseguem isolar a uma certa quantidade. Então, por exemplo, vamos supor que a taxa de isolamento da madeira, ele tem uma taxa fixa, ela é diferente, por exemplo, de uma taxa de isolamento do amianto. O amianto ele tem uma taxa de isolamento muito superior, tá? Então, essas são as diferenças. O que existe na natureza são elementos que possam, né, nos ajudar a reduzir a taxa de resfriamento ou de aquecimento. Então, na verdade, não existe isolamento perfeito. Por outro lado, eu já perco o rendimento da máquina no aquecimento, né, na forma térmica. Então, por exemplo, toda caldeira ela é construída de que forma? Eles colocam o isolamento térmico ou manta térmica em volta da caldeira para não perder essa energia térmica para o ambiente. Porque se ela perder essa energia térmica para o ambiente, é como se eu estivesse perdendo trabalho.
Aí eu estaria o quê? Perdendo o rendimento de máquina. E isso não é uma coisa muito, uma coisa muito menos importante, ou é uma coisa que gera custo para a empresa. Isso fica caro, porque ela tem que gerar o vapor, né? Então, quando a gente entra dentro de uma fábrica, por exemplo, vocês podem verificar que a caldeira ela é toda isolada, né? E aí a tubulação que leva o vapor para as áreas fabris, né, onde eles vão trabalhar com aquele vapor, pode notar que a tubulação também ela é toda isolada. Para gente, por que isso? Para a gente aproveitar ao máximo da energia fornecida pelo sistema. Aliás, quando vocês terminarem o curso de engenharia mecânica, eu sugiro a vocês que tentem interagir um pouco nesses temas, né, de energia, principalmente energia térmica, porque toda a indústria, aonde ela requer uma caldeira para uma fabricação de manufatura de qualquer produto, ela ela sempre tem que ter à disposição é, mecanismos para que possam corrigir as perdas dela, porque a produção do vapor é muito caro, né? E alguém tem que pagar esse produto final. Então, por exemplo, a maisena. A maisena, a maisena, ela produz o vapor na sua caldeira. Esse vapor, ele tem vários segmentos lá, né? Então, eu vou falar de um deles. Vou dizer para vocês que o vapor precisa secar amido, ou seja, tirar a umidade a 32% e baixar ela para 12%. Então, de 32 para 12, eu tenho que baixar 22% de umidade dentro desse amido. Para mim poder baixar essa umidade junto daquela massa de amido, eu preciso de muito vapor, para me poder aquecer o mecanismo a uma temperatura, né? Porque tem uma temperatura operacional, que normalmente está em torno de 165 graus, né? Acima disso, eu poderia até aplicar, mas aí eu tenho que aumentar o volume de material a ser secado. Porque o que acontece é o seguinte, se eu aumento o vapor, eu consigo produzir mais. Só que aí as máquinas são limitadas também, né? Não dá para, no caso lá, não daria para produzir mais. Eu teria que aumentar o volume de carga sobre o maquinário lá. E não daria para fazer isso porque ela foi construída dessa forma, né? Então, para mim aumentar, eu tenho que mudar vários equipamentos. Então, o que acontece? Para mim produzir hoje, uma tonelada de vapor, está em torno aí de uns R$ 38 a tonelada. R$ 38 numa fábrica que produz, em média, são 270 toneladas a hora. Então, é só fazer a conta. 38 vezes 270 por hora, vezes 24 horas. Tá? Se você está tendo perda dessa porcentagem de produção de vapor em torno aí de 5, 10%, quanto que não dá isso de prejuízo para a empresa? É elevadíssimo o número. Então, por isso que as empresas elas se preocupam muito, mas muito, com a forma que ela produz o vapor e a forma como ela entrega o vapor. Para não ter entrega, que eu falo, é entregar para a produção, né? É porque ela não pode ter perda em hipótese alguma, tá? Então, está aí uma oportunidade que vocês têm de, quando vocês se formarem, tentar se familiarizar com esse conceito de energia térmica produzida dentro da empresa, para que vocês possam, no futuro, aí, talvez, se tornarem algum consultor nessa área ou até apresentar projetos de melhorias, tá? Porque agora vocês vão estar habilitados nessa área, né? Como engenheiro, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Então, é uma sugestão aí para vocês. Então, olha só. Aí a gente parou aqui, né?
A gente cria, dentro do equipamento térmico, nós temos os diagramas de transferência de energia. A única coisa que a gente precisa fazer é o volume de controle. Então, olha só, eu tenho o Q maiúsculo com o Q minúsculo, que é o módulo de calor trocado com o reservatório. Então, esse módulo, ele entra na minha máquina térmica, tá? Está meio pequeno aqui, eu vou aumentar um pouco, para ver se dá para ver aquelas letrinhas pequenininhas ali, ó. Depois eu volto. Olha só. Então, a energia sob a forma de calor que sai da fonte quente, que é essa parte vermelha aqui em cima, ela entra na minha máquina térmica, né? Então, notem que eu tenho aqui o Q em vermelho e o Q em azul. O Q em azul é o módulo do calor trocado com o reservatório frio, ou seja, eu entrei com um calor, um determinado calor, dentro da minha máquina, ou do meu mecanismo, ou do meu equipamento, e esse equipamento, ele entregou alguma coisa para mim, tá? Então, aqui está simbolizado uma máquina que está entregando trabalho útil. Porém, esse trabalho realizado aqui não precisa necessariamente ter um mecanismo que cause movimento mecânico. Por exemplo, vamos supor que o calor entre e gira uma turbina, essa turbina gira um eixo. E esse eixo gira, por exemplo, uma, um gerador de alta tensão, né? Então, eu estou transformando energia térmica, energia mecânica e energia elétrica. Não necessariamente precisa ser dessa forma. De repente, pode ser simplesmente um trocador de calor. Ou seja, eu entro com a minha fonte de calor em uma extremidade. Aqui dentro, ele tem contato, né, com a parte fria, ele aquece essa parte fria e, então, se esse trocador de calor tiver a finalidade de aquecer a água, ele já realizou o trabalho, tá? Que é simplesmente transferir o calor do vapor para a água e ele sai aqui como W útil, que é o trabalho realizado pelo equipamento, tá? Então, um outro exemplo também que vocês podem ter é o radiador de um carro, né? O radiador de um carro ele é todo aquecido. Por quê? Porque ele absorve a temperatura que vem lá do motor. Aí, o que que acontece? Essa temperatura ela fica sendo acumulada dentro do seu sistema de arrefecimento, que é o radiador. Aí, o que que acontece? Quando você ultrapassa o limite de temperatura do radiador, no carro, é acionado o mecanismo de proteção, que é chamado ventoinha. Essa ventoinha tem a finalidade de deslocar a massa de ar dentro da serpentina do radiador para extrair o calor excedente e baixar a temperatura do radiador. Tanto é que se essa ventoinha não funcionar, sabe o que vai acontecer? Estoura a mangueira, porque a pressão sobe demais, né? Normalmente estoura a mangueira, já aconteceu comigo já, viu? Vindo de São João. Estourou a mangueira d'água, perdi a água do meu sistema, e aí acabou, sabe o quê? Danificando o motor. Fundiu, né? O termo mais comum fundiu. E eu perdi o motor do carro. Aí tive que retificar, lógico, né? Ainda bem que era na época próxima de julho, aí deu tempo de fazer tudo isso nas férias. Mas fundiu o motor. Por quê? Porque a ventoinha não extraiu o calor excedente do radiador. Ela não ligou. Aí eu fui descobrir por que ela não ligou. Na verdade, o que tinha acontecido que o fusível que alimenta ela havia sido queimado. E aí eu fui seguindo, né, para procurar saber por que o fusível queimou. E eu descobri que ele queimou porque o motor da ventoinha estava em curto-circuito. Então, a corrente sobre o fusível estava muito alta, então acabou queimando esse fusível e deu problema, acabou fundindo o motor. Tá vendo? Olha que prejuízo que eu tive, hein, gente? Dessas coisas ninguém sabe, né? Todo mundo sabe a vida que eu tenho, mas não sabe o tombo que eu levo, né? Como diz Mesma coisa o meu, professor. Oi? Mesma coisa aconteceu com o meu, igualzinho. Ó, então, ó, tá vendo que eu não estou mentindo, né, gente? É, mesma coisa.
Exatamente. Então, olha só, por que eu ilustrei isso para vocês? Porque, na verdade, o motor ele está gerando trabalho na forma de calor. Esse trabalho, parte dessa temperatura, né, ela é transformada em energia cinética, que é energia, que é o movimento de todo o mecanismo, né? Quem é esse mecanismo? A pistão, é o eixo, né? Aí do pistão, ele empurra a árvore de manivela. Essa árvore de manivela está ligada por um eixo chamado eixo piloto. Esse eixo piloto, ele sai do motor e ele tem lá um sistema de embreagem que é transferido. Esse eixo ele entra dentro do câmbio e dentro do câmbio ele tem vários eixos lá chamados de eixo primário e secundário. Cada eixo tem um conjunto de engrenagens. Então, eu tenho engrenagem que está ligado no eixo primário, chamado de primeira e segunda marcha. No eixo secundário, eu tenho a engrenagem da terceira e quarta marcha. E na saída do eixo primário, eu tenho uma engrenagem chamada de quinta marcha, que é ligada diretamente na rotação do motor, tá? Então, esse motor ele girando, aproveitando a energia térmica, né, do deslocamento do pistão, ele consegue girar o mecanismo e transferir essa energia cinética para o câmbio. E esse câmbio, por sua vez, tem um mecanismo, um sistema de engrenagem, que é chamado de planetária, né? Essa planetária Professor, foi, para mim só está aparecendo a primeira tela lá. ué, como assim? Para mim, eu não tô vendo o câmbio aí que o senhor está demonstrando aí. Ah, não é Para o mim só câmbio. está aparecendo o primeiro slide lá, aquele do diagrama de transferência de energia. Isso, não, mas eu não estou colocando o câmbio. Eu só estou citando só. Eu estou Ah, falando tá. e vocês Achei que estão tivesse. imaginando. Mas eu posso colocar. Entendi, desculpa. Não, imagina. Ó, boa, né? Quer ver? Eu até gostei a sua pergunta me fez até pensar em outra coisa. Motor e câmbio. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Motor e câmbio, vídeo. Vídeo. Não é bem isso que eu queria, né? Opa. Vou pôr aqui funcionamento, porque eu vou falando. Aí, gente, sabe o que vocês vão chegar à seguinte conclusão. Vocês vão falar assim, poxa, professor, eu não estou aproveitando 100% da energia térmica do motor. E o pior é que é verdade. Tá? Ó, achei uma da Eaton aqui, muito legal. O trem de força do veículo é Ó, a força torsional então, produzida se vocês puderem observar, Esta força é enviada ao eixo olha de só, saída. eu tenho aqui o eixo primário que sai direto lá do meu motor. Vocês estão vendo o mouse aí? Tá vendo, né? Esse eixo primário, Sim, estamos vendo sim, professor. ele sai de lá do meu motor, que esse motor ele aproveita a energia térmica. Essa energia transferida por esse eixo, que ela vem na forma de uma energia cinética rotacional, e esse eixo, então, eu tenho a primeira, aí eu tenho a segunda, não, desculpa, primeira, segunda, terceira e quarta, nesse caso aqui é um caminhão, então eu não tenho a quinta, tá? Deixa eu pegar um outro modelo aqui. Ah, esse é melhor, esse tá mais apresentável. E aí, pessoal, mais um carro adaptado. Esse aqui é um Corsa Classic e ele foi adaptado. Alguma vez você já se Olha só, vamos assistir esse mudança de vídeo marcha aqui. não é uma tarefa fácil. Para ter uma mudança de marcha suave com um câmbio manual, o fluxo de potência do motor. O motor ele está aqui no canto esquerdo da tela, né? Pegando todo o rendimento térmico.
Esse rendimento térmico causa rotação nesse conjunto de embreagens que entra na engrenagem primária. Então, essa primeira engrenagem aqui é a primeira, tá? Depois eu venho para a segunda, depois eu venho para a terceira e venho para a quarta. E a quinta é a última delas aqui fora. Então, a quinta, ela está ligada diretamente no eixo. Então, a velocidade dela é total. Rotação do motor, rotação do eixo. É lógico que existe uma relação entre elas, né? E aí, automaticamente, esse eixo está ligado a um diferencial, onde eu tenho lá a planetária. E essa planetária, ela transfere o movimento dessas engrenagens para a roda. No entanto, não é prático desligar o motor apenas para esta mudança de marcha. Primeira. A embreagem é usada para essa finalidade. Em suma, a embreagem é um mecanismo para desconectar o fluxo de energia para as transmissões sem desligar o motor. Vamos entender como isso funciona. A parte principal da embreagem consiste em um disco revestido com um material de alta fricção em ambos os lados. Um disco de embreagem simplificado é mostrado aqui. Este disco está no volante. Se uma força externa pressiona contra o disco da embreagem, o disco também vai girar o volante devido à força de atrito. O eixo de entrada da transmissão está conectado ao disco. Que é o eixo assim, primário. quando uma força externa é aplicada ao disco, a potência do motor é transmitida ao sistema de transmissão. Gente, vocês não imaginam. Sabe qual que é o diâmetro desse eixo? Esta força 5 externa é oitavos. fornecida por uma placa de pressão. É uma no coisa sistema de absurda. mola. A força que ele faz, ele não arrebenta. Antigamente quebrava lá no Fusca, Fusca A tampa 75, deste sistema é 78. fixada Mas agora não firmemente ao quebra mais. volante. Porque o ângulo de torção dele é alto. Assim, a placa de pressão pressionará firmemente o disco de embreagem de fricção e a potência do motor será transmitida ao sistema de Eu vou transmissão. avançar um pouquinho mais aí. Uma embreagem. Olha lá, o Em motor, uma embreagem ele real, gira você todo pode esse ver conjunto algumas de molas engrenagens que leva lá helicoidais para a no roda. disco da embreagem. Tá? Qual é o propósito Mas, dessas o molas? propósito aqui é Estas mostrar são outra usadas coisa para para vocês, suavizar tá? as flutuações e vibrações da saída de potência do motor. O propósito aqui é mostrar outra coisa para vocês. Aqui fica anúncio. Alguém sabe como tirar esses anúncios? Você aí, sabe a não? diferença de funcionamento entre os Olha motores de só. combustão interna executam 4 etapas básicas para seu funcionamento. Então, se vocês puderem observar, o combustível ele entra aqui dentro, ele explode, ele expande, ele empurra esse pistão para baixo, né? E ele faz o quê? O movimento do virabrequim. O movimento do virabrequim, a rotação é transferida para aquele mecanismo de câmbio que eu mostrei para vocês aí anteriormente, tá? Aí ele só vai dizer como que funciona o motor de 2 tempos, 4 tempos. 2 tempos usa, não tem válvula, ele é direto. O 4 tempos ele tem válvula de admissão e válvula de compressão, tá? Então ele tem que respeitar um ciclo. Precisa executar 4 tempos Olha para só. completar as 4 etapas Tá? necessárias ao funcionamento do motor, da seguinte forma. Muito bem. No Então, primeiro tempo, por que que eu estou mostrando isso para vocês? Porque quando ele gera calor em volta desse sistema aqui, esse calor ele é transferido para essa parte, para essa canaleta azul aqui, ó. Então, essa canaleta azul, ela é a água que está circulando dentro da câmara e essa água, ela vai parar lá no radiador, porque tem uma bomba que fica circulando essa água. Então, ele vai levar essa água lá para o radiador. Lá no radiador existe a ventoinha que faz um resfriamento para poder baixar a temperatura da água. Senão, esse conjunto de pistão, esse conjunto de biela aqui embaixo, a gente tem um material chamado casquilho, né? Ou bronzina, se vocês quiserem chamar dessa forma. Esse casquilho, na verdade, é um material, é um metal patente. O que é um metal patente? Ela é confeccionada de bronze, porém ela tem uma camada de metal patente, que é estanho. Esse estanho ele é sensível a qualquer temperatura um pouco elevada, ele acaba derretendo. Então, se ele derrete, significa que ele tira aquela camada sobre a bronzina e a bronzina fica em contato direto com a parte metálica. É aqui que acontece o fundimento, a fundição
dos dois elementos, tá? Então, eu falo para vocês o seguinte, olha que interessante. Eu estou gerando calor aqui. Se o meu calor gera trabalho, então, por que eu estou pegando parte desse calor aqui, mandando para o radiador, para mim poder jogar fora esse trabalho, né? Aí vem aquela dúvida, eu estou aproveitando 100% da energia térmica do meu sistema? Não, não estou. Não estou. Eu li uma vez na revista, por isso que eu estou falando para vocês, eu tenho minhas dúvidas, eu preciso pesquisar mais para ver se até que ponto isso é verdade. Porque eu gasto muita energia para me conseguir fazer o movimento de todo o mecanismo. Eu preciso vencer o atrito do pistão, eu preciso vencer o atrito do virabrequim, eu preciso vencer o atrito da biela. Eu fiz um cálculo, eu me lembro que eu fiz um cálculo no 8º semestre, em 2015, né, com sistemas de movimentação de carga. Na verdade, pediram para mim fazer, eu fiz. Nós chegamos à conclusão, gente, de que cada componente desse daqui, cada pistãozinho desse, ele precisava, né, o conjunto para ele se movimentar, ele precisava de 2,5, eu lembro até hoje o número, 2,5 watts por hora para ele poder funcionar, tá? Isso dá em torno aí de 10% de combustível, só aqui. Então, quer dizer, a cada litro de combustível, eu estou perdendo 100 ml só para me fazer o mecanismo se movimentar. Num único pistão, a uma rotação de 2.800 RPM, que é aproximadamente aí 110 km por hora, e eu preciso de 100 ml de combustível para me poder fazer o mecanismo se movimentar. Então, quer dizer, já não estou tendo 100% de aproveitamento energético do motor. Tanto é, e aí eu tenho 4 motores. Cada um deles eu entrego 10%. Tá? Então, está aí o rendimento. Na verdade, por isso que eles falam assim, ó, o rendimento de um motor é em torno de 20%. Eu acho que eles têm razão, viu? Poderia ser melhor, né? Então, olha só, e tem mais um detalhe. Eu lembro muito bem que eu precisava usar um tipo de óleo, né? Eu precisava determinar qual óleo que eu tinha que usar aqui e a temperatura que eu estava trabalhando. Então, nós determinamos que a gente usou um óleo 20W40, com uma temperatura em torno aí de 62 graus, aproximadamente, tá? E aí a gente entregava mais ou menos 10% de energia para cada pistão. Isso é louco, né? Agora, esse daqui é 4 tempos. Um pistão 2 tempos, a gente entrega aproximadamente, só para ele poder se mexer, 30%. Por quê? Na verdade, eu não tenho as válvulas aqui para aproveitar a explosão da câmara. Quando o pistão desce, eu jogo o combustível para fora que não é queimado ainda. Para vocês verem que o motor 2 tempos não presta, ele não é uma coisa funcional, por isso que ninguém usa mais motor 2 tempos. Hoje em dia não se encontra mais fabricação de motor 2 tempos. Desculpa se tiver alguém que gosta de motor 2 tempos, hein? Porque o motor 2 tempos ele joga muito mais energia para fora. Quer ver que eu mostro? Quer ver que eu provo isso para você? É bem simples, ó. Motor engolidor de fogo. Vamos ver se tem aqui. Faltou óleo, né? Tá. Eu acho que pode ser... Esse daqui é legal. Vamos ver. Olha só. Esse motor, para vocês entenderem, ele tem um pistão aqui dentro, igual um pistão de carro, e aí ele vai acender uma chama aqui na frente. Essa chama, quando ela queima, parte dessa chama, ainda que ela está queimando, ela entra para dentro do pistão e empurra o pistão porque ela expande lá dentro. Por que ela expande? Porque ela ainda tem energia térmica para queimar. E metade dela entra para dentro do pistão, a outra metade é jogada para fora. Tá vendo? Só aqui é 50% que está jogando fora. É exatamente assim que o motor 2 tempos funciona. Tá? Então, gente,
Desculpa aí os ativistas aí que gostam de motor 2 tempos, porque motor 2 tempos tem velocidade, mas não tem potência, não tem força, tá? Mas só que aí tem um custo para isso, né? Você gasta, fica muito caro a velocidade para você. Então, olha só. Ele acende a labareda aqui, tá? Essa labareda está queimando, jogando a temperatura para o ambiente. E, além disso, parte dessa temperatura, ela entra para dentro do pistão para causar movimento. Essa também é a máquina térmica. Porém, o que acontece? 40% dessa energia está sendo jogada fora. 40 não, 60, né? Porque entra aqui só 10%, 40%. Tá aí um outro desafio que eu queria que vocês fizessem se a gente voltar aí nas nossas aulas presenciais. Mas é lindo o funcionamento, né? Mas, em termos de eficiência, pode esquecer. Não tem nada. A gente vê a parte funcional. Tá vendo? Não tem muita rotação, ele gira bastante, mas não tem potência, não tem força. É isso aí, gente. A gente tem que pensar como engenheiro, né? Aliás, nós somos engenheiros. Tá bom? Muito bem. Então, o que acontece? Só para a gente voltar aqui no nosso modelinho, olha que coisa legal. Eu tenho a parte quente, essa parte quente entra na minha máquina térmica e vai para a parte fria. Se eu descrever o trabalho realizado através do W, que é o útil, eu pego a temperatura quente, que é o QQ, menos a temperatura fria. E aí eu tenho quem? O trabalho realizado, tá? Obedecendo aí a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Que é o consumo de energia. Se eu souber quanto que eu tenho de trabalho, eu consigo determinar quanto é o rendimento dessa máquina. Esse rendimento será o trabalho que eu conseguir realizar dividido pela temperatura quente, que é o que chegou dentro do meu volume de controle de máquina. Então, se eu pegar simplesmente o trabalho e dividir pela temperatura, eu consigo saber qual que é o rendimento. Ou eu posso pegar, o rendimento pode ser escrito dessa forma também. 1 menos trabalho frio dividido pelo trabalho quente. Então, eu posso escrever tanto da forma de cima aqui, que é trabalho pela temperatura quente, ou 1 menos temperatura quente dividido pela, temperatura fria pela temperatura quente, tá? Muito bem. Chegando, então, na segunda lei da termodinâmica, não existe máquinas térmicas perfeitas, que é aquilo que eu falei para vocês. Porque o que acontece é que existem perdas ao longo do ambiente. Não dá, gente. Vocês viram lá, eu mostrei o exemplo do carro para vocês. Eu tenho que resfriar a água do radiador. Essa água quente do radiador, eu poderia aproveitar para outra coisa. Mas, infelizmente, as indústrias automobilísticas, elas não estão interessadas em querer colocar o melhoramento no sistema de máquina do carro. Ele não quer fazer isso, porque o carro está montado já, o carro está pronto. Então, é assim, quem quer é aquilo lá, usa e acabou. O que eles estão tentando fazer agora é tentar fazer um carro híbrido, né? Ou seja, trabalha um pouco com combustível, que é caro pra caramba, e um pouco com energia elétrica. E aí eles fazem vários aproveitamentos, né? Ele pega a energia térmica lá da roda, para tentar converter isso em energia elétrica, pega a parte da energia térmica do motor, converte isso em energia elétrica. Então, eles estão criando aí mecanismos para tentar aproveitar isso daí. Só que acontece o seguinte, eu, que sou um simples mortal, eu não consigo comprar um carro desse. Não dá para comprar. E é coisa, né? É muito mais caro do que um Jeep. Deus me livre, não dá para comprar. É só quem tem dinheiro mesmo, quem tem bala na agulha para comprar um negócio desse. Mas eu, por enquanto, não tenho condições. Talvez meu filho, né? Depois, quando eu morrer, quem sabe ele consiga. Eu, por enquanto, não tem jeito. Então, olha só. Então, essas são as duas equações aqui que nós vamos trabalhar com ela hoje. Então, eu tenho resfriamento, o reservatório quente, forneço energia térmica, entra na máquina térmica, e aí eu gero trabalho, que é a saída aqui do meu sistema, tá?
Como não tem máquinas perfeitas, então o meu rendimento sempre será menor que 1. Então, só lembrando disso, né? Se vocês fizerem um cálculo de rendimento for maior que 1, então guardem bem essa fórmula de vocês, que vocês fizeram, né? Com rendimento maior que 1, porque vocês vão ficar milionários, tá? Então, não tem. Na natureza não existe. Então, só lembrando, né? Lembrando que já tomamos QF, QQ, QF e módulo, tá? Muito bem. Então, aqui é o que eu tenho para apresentar para vocês por hoje no nosso PowerPoint aqui. Agora, o que eu vou fazer? 8h21, eu vou começar a fazer um exercício na lousa e vamos ver se dá tempo de terminar. Se não der, não tem problema, a gente volta na próxima aula e conclui ele, tá? Então, eu vou pedir... Gente, estou meio destreinado, hein? Estou meio destreinado, a garganta fica doendo aqui. Tem que tomar bastante água, né? Tem que tomar aí pelo menos uns 2 litros por dia. Eu não consigo tomar 2 litros por dia de jeito nenhum. É difícil, hein? Se alguém conseguir, parabéns, hein? Porque ó, é difícil pra caramba tomar 2 litros de água por dia. Bom, então vamos lá. Vou mudar a câmera aqui. Mas aquele esquema, né, gente? Vocês vão precisar começar a copiar aos poucos aí, tá? Hoje, eu não sei se está muito legal aqui. Eu vou pedir para vocês falarem para mim se estão enxergando a letra, porque, na verdade, eu estou com um problema de iluminação aqui que eu vou resolver só... Talvez amanhã eu consiga resolver, tá? Vamos lá. Hoje é 11, né? 11/8. Deixa eu olhar ali na tela. Está muito para cima, né? É isso? Subir um pouco. Vocês estão enxergando aí? Dá para ver? Alguém pode responder, por favor? Tá meio embaçado, professor. Está embaçado? Espera um pouquinho. Então vamos tentar melhorar isso. Bom, está embaçado, vai olhando aí a hora que melhora. Aí melhorou. Tá bom assim? Deu uma melhorada, professor. Maravilha. Se tiver embaçado, você me fala e eu dou uma tenta melhorar aqui. Ei, 4 velho, hein? Aguentou bem o semestre passado. Vamos ver esse semestre que se aguenta também. Aguenta. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar um texto aqui, depois eu faço o desenho. E aí a gente começa a resolver junto. Então eu vou colocar aqui como exemplo, né? Exemplo 1. E nesse exemplo a gente vai falar aí um pouquinho de rendimento de máquinas térmicas, tá? Que na verdade é a primeira lei da termodinâmica. Vamos começar com ela. Então, considere. E aí o nosso exercício fica baseado nisso, tá? Vai ser naquele esquema que nós fizemos no semestre passado. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Deixa eu dar uma melhorada no foco aqui. Eu sou meio perfeccionista, né, gente? Ficou horrível, né? Não é capaz. É que eu falei para vocês, né? Eu tive um desastre que eu acabei batendo no suporte da câmera e aí ficou tudo meio esquisito aqui. Tá tudo bem aí? Consegue enxergar? Tá tudo bem, gente? Consegue enxergar lá?
Dá sim, professor. Então, considere a combinação de duas centrais de potência. Eu não sei se eu tocar ali. Agora ficou melhor. A turbina NT1 opera no nível mais alto de temperatura. Tá? E a MT2, que é a turbina 2, essa turbina, ela opera no nível mais baixo. De temperatura. Nós vamos admitir, ou admita, né? Admita que ambos tenham a mesma eficiência. Eficiência térmica. E que seja de 32%. Tá? Muito bem. Aí eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, me avisa na hora que terminar, que eu preciso escrever mais um pedacinho aqui. Mais um livro. Sabe que eu comecei a escrever na lousa, começou a doer meu braço, não sei o que está acontecendo. Dizem para mim que é a idade, mas vai saber, né, se é a idade. E aí, o esquema é o mesmo, tá? Coloco na lousa e depois eu coloco o vídeo para vocês lá e mando o link lá para vocês poderem acompanhar, tá? Pegar um alicate para colocar a tinta no pincel.
Tem. Piscaca, né? Aí, tá vendo? Agora tem que lavar a mão. Ainda bem que a tinta é solúvel em água, hein? Pensou? Se fosse tinta que não fosse solúvel em água, estava enrolado. Bom, gente, eu vou apagar lá, hein? Pode apagar? Pode, né? Muito bem. Cadê o... Deixa eu ver. Vinícius Leonardo, Matheus. Tá faltando... Ai, caramba. O Otávio, professor. Otávio, Otávio. Otávio não falta, hein? Ele falou que não vai conseguir participar da aula hoje. Tá. Mas tá tudo bem. Então vamos lá. Mais um pedacinho. Então, eu falei nos térmicos de 32% e nós vamos admitindo, mudo, né? Admitindo que a taxa, isso aqui é um Q, tá, gente? Q de queijo maiúsculo. O QL do ciclo. Do ciclo da máquina, da turbina MT1, seja igual às vezes eu penso e não dá tempo ao ciclo QH. Eu já vou colocar no desenho para vocês, tá? Do MT2. Aí vem a pergunta: qual a eficiência global? Tá? Porque, na verdade, o que acontece? Vou colocar um desenho aqui, ó. Eu tenho, vou um pouco para baixo, porque senão não dá para... Aí eu deixo vocês copiarem. Olha só. Eu tenho aqui a minha MT1, certo? Então, a minha máquina térmica 1. Aí eu tenho aqui a minha máquina térmica 2, tá? Aí o que acontece? A máquina térmica 1, eu tenho uma temperatura pH de entrada, tá? E na máquina térmica 2, eu tenho uma temperatura TL líquida de saída. Então, na minha máquina M1, eu entro com a minha temperatura alta, né? E na máquina T2, eu tenho uma dispersão, eu entrego essa temperatura para o ambiente, né? Porque, na verdade, o que acontece? Eu poderia colocar aqui o seguinte, ó, temperatura de entrada na máquina 1, temperatura de saída gera trabalho, certo? Simbolicamente, uma única máquina sozinha seria isso.
Só que o que nós vamos fazer? Nós temos a máquina 1, ela vai entregar trabalho, mas eu quero reaproveitar a energia térmica dessa máquina e mandar para a máquina 2. E a máquina 2 vai gerar trabalho para mim também. Então isso vai ficar assim, ó. Vou ver se eu tenho uma caneta de outra cor aqui, para ficar bem legal. Ó, essa máquina 1, ela entrega o trabalho W1, certo? Essa máquina 2, ela entrega o trabalho 2, tá? Muito bem. Então, olha só. Tá vendo que essa energia térmica quente, ela entrou aqui na minha máquina 1 e gerou trabalho? Mas a energia está parada aí dentro? Não. Essa energia tem que sair, de alguma forma. Poderia ser, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu pudesse dissipar esse calor aqui com o ambiente, né? Mas eu não quero fazer isso, eu quero aproveitar essa energia. Então, eu pego essa energia térmica e canalizo para a máquina 2. Ou seja, ao mesmo que eu tivesse essa taxa de entrada de temperatura entrando na máquina 2. Só que aí eu vou mandar de quem? O que sobra da máquina 1. Tá? Então, como que vai ficar agora o meu esquema? O meu esquema vai ficar assim, ó. Eu mando para a máquina 2, certo? O que sobra da máquina 1. Como que nós vamos escrever isso? Nós vamos dizer que eu quero aproveitar essa massa da máquina 1. Aqui eu tenho a minha energia máxima da máquina da entrada do meu H. Aqui eu tenho a temperatura que sobra da máquina 1, certo? Aqui eu tenho a temperatura total, aproveitei na máquina 1, sobrou a temperatura. Essa temperatura da máquina 1 vou jogar na máquina 2, tá? Aí o que acontece? Eu vou ter aqui uma taxa de líquido, QL, né? Ou seja, então posso pensar que eu entrei com vapor aqui, esse vapor, transformei isso em trabalho, o que sobrou eu joguei para a próxima, então esse vapor aqui eu jogo para cá, e daqui sobra a parte líquida. Aí vocês podem falar assim, bom, e na prática, como poderia ser visto dessa forma? Vamos imaginar que na prática, eu vou colocar no cantinho aqui, vamos supor que eu tenho aqui um radiador, tá? Que é muito usado na indústria, né? Na indústria, eu tenho o radiador, onde eu tenho a serpentina, e essa serpentina eu entro com um vapor. Dentro da Ingridium, por exemplo, se eu for trabalhar com vapor de 300 libras, então esse vapor é um vapor de 22 bar. Mas eu vou dizer que seja um vapor de 150 litros. Então é um vapor de 150 PSI. Normalmente esse vapor de 150 PSI, ele está próximo de uma temperatura, lá é 223, 198. 198 graus Celsius, tá? Então, essa é a minha máquina térmica. Aí o que acontece? Notem que eu vou ter uma taxa diferencial de entalpia aqui. Porque, na verdade, aqui embaixo, o que eu vou ter? A pressão embaixo, ela reduz, tá? Ela chega em torno, aqui eu entro com 150, aqui está em torno aí de uns 85, 80 PSI, mais ou menos. PSI. Só que a temperatura, ela cai para aproximadamente, para a máquina, para mim transformar isso em condensado, eu preciso aí de uma temperatura de 90 graus Celsius. Então, olha só, eu tenho uma saída de 90 para 150. Então, eu criei uma entalpia aqui de entropia de aproximadamente 90 para 150, 60. Então, eu tenho 90 para 198. Eu tenho uma temperatura aqui de 90 para 198, dá 108 graus mais ou menos de temperatura. Então, essa taxa diferencial de temperatura que eu estou criando aqui, ó, na verdade, o meu trabalho realizado. Tá? A única coisa que muda
é a forma de como a gente enxerga essas coisas. O resto é tudo igual, tá? Porque tudo que nós vamos falar dentro do nosso curso aqui envolve temperatura. Então, por isso que o curso chama-se equipamento Donizete, técnico. Oi, pode falar, Matheus. qual que é a temperatura embaixo de 80 PSI? É 90. Não dá para enxergar? Não. Ah, desculpa. Peraí. Ah, tá. Ah, é que tá invertido. A câmera está invertida aqui. Deixa eu colocar um pouquinho para cima. Obrigado, viu? De nada. Então, aqui, eu tenho uma saída de 80 PSI e uma temperatura de 90. Por que tem que ser 90? Porque 90 eu estou gerando condensado. Então, olha só, quando esse vapor ele entra aqui dentro, é o vapor de 150 com 198, é um vapor superaquecido. Aí, o que acontece? Ele entra aqui dentro e ele começa a entregar essa temperatura para o radiador, para o sistema térmico. Quando ele entrega essa temperatura para o radiador, a temperatura dele cai. Quando ele cai, ele volta a ser condensado. Senão, ele não consegue voltar para o sistema, né? E aí que entra vocês, novos engenheiros. Se vocês conseguirem estudar o modelo térmico de radiadores, principalmente indústria que usam esse tipo de equipamento, e vocês pegarem habilidade nisso, gente, eu vou mostrar para vocês um cálculo que eu fiz na igreja, para vocês verem quanto de calor dá para a gente conseguir reduzir dentro do equipamento térmico, simplesmente usando a massa térmica. Tá? Porque aqui nesse radiador, o exemplo que eu estou usando para vocês, o ar é como se o ar passasse por ele aqui, ó. Então, eu entro com ar. O ar ambiente, ele passa pelo radiador, aquece e vai lá para o seu processo, né? Vai para alguma atividade lá em algum lugar que ele vai operar. Tá? Então, isso daqui, agora falta 15. Eu vou deixar para a gente fazer a resolução desse problema para definir qual é a eficiência global desse mecanismo aqui na próxima aula, tá bom? Aí eu resolvo com vocês. Apesar de eu já fiz aqui, mas demora um pouquinho, porque eu preciso colocar o equacionamento aqui, né? Da energia que entra, o que eu entrego de trabalho é igual à energia que sai. Se eu fizer um volume de controle só desse canto aqui, ó, então eu vou ter o seguinte: trabalho é igual à energia que entra mais a energia que sai. Simples assim, né? Então eu vou ter o quê? Trabalho 1, trabalho 2. Só que ele disse ao longo do exercício que o trabalho realizado é igual, né? Ele tem uma eficiência térmica de 32%, tá? E ele diz também que a taxa de entrada QL e QH são iguais, tá? Então, beleza, isso já é um bom motivo para nós aí, para a gente poder calcular, tá bom? Então, quer terminar de copiar aí, eu aguardo mais uns 5 minutinhos. E aí a gente encerra por hoje, porque eu tenho que gravar esse vídeo e subir no YouTube para vocês, né? Mas fiquem tranquilos, viu? Sabe por quê? Parece complicado, parece um negócio, um bicho de sete cabeças, mas não é não, viu? A gente vai devagarinho, modelando, colocando as equações, dando resultado, apresentando o resultado, vocês vão ver que não é tão difícil. É fácil. É que, na verdade, quando a gente monta uma estrutura assim, né? Para quem nunca viu nada, fica difícil, né? Tem que aprender tudo ainda. Mas para vocês já estão treinados, já. Vocês são são todos veteranos. Último ano. Você tem aula com o Nilton agora? O Nilton é gente boa, hein? Gente, se liberar aí as aulas presenciais e tudo mais, vai ter formatura esse ano, né?
lá em dezembro. Porque aí, se tiver tudo liberado, vocês podem fazer a formatura. Agora, se não tiver liberado, é difícil, hein? Mas vamos torcer para que dê tudo certo. Aí libera a gente. Via Zoom. De azul? Viu? Azul, Pelo andar. azul é lindo, pô. Não é? Eu já estou quase pronto já. Tô com a camiseta azul. É por isso que você falou então? Não, professor, via Zoom. A formatura. A cor azul, né? Bom, ô, pessoal, copiaram? Eu acho que sim, né? Gabriel. A Lígia é sempre quietinha, não fala nada, ela não xinga, não ri. Ela não ouviu, eu acho. Oi, professor. Bom, copiaram? Então é o seguinte, na próxima aula, eu resolvo isso daqui para vocês, junto com vocês, tá? E vamos dar tempo, tá? Beleza, professor. Professor, licença que eu tenho que sair agora, que eu tenho uma reunião agora às 9, tá? Ô, Luciana, vai lá. Obrigada. Licença. Tchau, pessoal. Boa noite. Então, olha só, gente, na próxima aula eu resolvo isso aí com vocês, e aí eu troco alguns valores e eu trago mais alguns exercícios, né? E a gente vai avançando na medida aí do semestre. E eu já deixo uma tarefinha para vocês na próxima aula, tá? E essa tarefinha é aquilo que eu falei, né? Vocês vão fazendo, vão me entregando e a gente vai juntando as notas aí para poder liberar essa nota P1 lá no final do curso. Se o Carlos quiser que eu faça uma prova no dia da avaliação, tudo bem, eu faço. Mas aí vocês já sabem, né? A prova é praticamente essas tarefas aí que vocês estão fazendo, tá? Então, podem ficar tranquilos aí que vai dar tudo certo, se Deus quiser. O importante dessa história aqui não é fazer a tarefa, o importante é o aprendizado, né? O importante é que vocês realmente consigam captar, né? Aquilo que é necessário para vocês, tá? Bom, então, gente, se ninguém quiser fazer nenhum comentário, eu vou me despedir por hoje. E aí amanhã a gente volta, né? Porque amanhã tem mais. Tá? Tudo bem, gente? Beleza, Tudo professor. bem, professor. Maravilha. Então, muito obrigado por hoje e até amanhã, se Deus quiser, se cuide, hein? Até Valeu, amanhã, boa noite. professor. Igualmente.